se exercitando. Pode ser correndo, pedalando, subindo uma escada, caminhando no morro, não importa o que você faça. Você está sempre se sentindo ofegante, sem ar, sem fôlego. Número 1, você não está sozinho. E número 2, esse vídeo é para você. Fica aí que a gente vai te dar uma dica incrível para melhorar seu fôlego na atividade física e na vida, agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre e docente pela USP, e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência, de forma descomplicada. Para quem acompanha a gente aqui no canal, vocês devem ter percebido que a gente está com um cenário novo, mais intimista, mais aconchegante. Quero que vocês comentem o que vocês acharam aqui da casa nova do Fala Lu. A gente traz mudanças sempre para agradar vocês e também vamos seguir aí as recomendações se vocês derem sugestões diferentes para o nosso cenário. Se você sofre com falta de fôlego nos treinos, provavelmente já ouviu que é falta de condicionamento. Se você é inscrito aqui do Fala Lu, talvez você tenha assistido um vídeo que fala de síndrome da deficiência aeróbica. Eu vou deixar até para vocês aqui na descrição. Mas você pode ter seguido todas as dicas daquele vídeo e continuou se sentindo ofegante, desconfortável. Aí o amigo fala que você tem que pegar mais leve, que você está fazendo muita força. Seu técnico fala que você está treinando tudo errado. E aí você tenta diminuir a intensidade, tenta treinar direito, mas continua sentindo uma falta de ar, não se sente confortável nunca. Antes de progredir nos treinos, a gente pode progredir na forma com que a gente faz investimentos nas nossas roupas. Como? Comprando Insider, que é a apoiadora desse nosso vídeo. A Insider produz peças funcionais e você economiza de algumas maneiras. Número 1, as peças duram muito, ou seja, você não vai precisar comprar outra camiseta porque ela dura muito, sem desbotar. Então a mesma peça vai te acompanhar ao longo dos anos. Número 2, as peças transitam em diversas situações do dia a dia. Você pode usar na academia, ir direto para o trabalho, vai do home office para viagens, você não precisa ter um guarda-roupa gigantesco. E número 3, você compra com super desconto de 12% usando o cupom FALALU. Então eu deixo para vocês o site aqui na descrição do vídeo ou só apontar o celular para o QR Code aqui da tela. O que acontece quando a gente respira? Basicamente nós inspiramos oxigênio, expiramos gás carbônico. E essa troca gasosa não é importante só para levar oxigênio para os músculos se contraírem no exercício, né, gente? Ela é vital para o nosso cérebro, para o nosso coração, para todo o nosso corpo, para que a gente viva. Façam esse teste, mas em segurança, hein? Nunca dentro d'água e nunca dirigindo. Inspira, solta e prende a respiração um pouquinho. Vocês vão perceber que no começo tudo ok, mas em alguns segundos você começa a sentir uma sensação desagradável. E na verdade, não é a falta de oxigênio que vai causar essa vontade louca de respirar, mas sim o aumento do CO2, do gás carbônico. E essa é a grande questão que a gente vai falar aqui nesse vídeo. O balanço oxigênio-gás carbônico no nosso corpo e como esse desbalanço nesse equilíbrio vai afetar a nossa respiração e a nossa performance. Porque o que a gente pensa? Quando está faltando ar, a gente acha que a gente precisa respirar mais e tentar captar mais oxigênio do ar para melhorar aquela sensação desesperada. O que está dando essa sensação ruim é basicamente o CO2 que está acumulando. E o nosso corpo tem quimiorreceptores que são sensores muito sensíveis a alterações de pH e CO2. Eles estão localizados basicamente no arco da aorta e também na bifurcação das nossas carótidas. E esses receptores levam informações para o nosso centro respiratório lá no nosso cérebro se existe qualquer alteração do equilíbrio em pH e CO2. Vamos entender um pouco mais sobre essa questão no nosso corpo. A hemoglobina é uma proteína que está lá no nosso sangue que se liga ao oxigênio que vem do pulmão e vai levar o oxigênio para onde ele precisa ser usado, para o cérebro, para o músculo, para qualquer lugar. Esse oxigênio está conectado ali na hemoglobina e para que ele atue no músculo ou em outros lugares é preciso uma reação química que abaixe ligeiramente o nosso pH e é o CO2 que causa esse ligeiro abaixamento do pH, facilitando a soltura, a desconexão do oxigênio da nossa hemoglobina. E como o nosso corpo busca eternamente um equilíbrio de pH, isso faz com que essa afinidade da hemoglobina pelo oxigênio diminua quando o pH se altera, liberando mais oxigênio, fazendo com que os níveis de pH voltem ao normal. E é esse oxigênio liberado da hemoglobina que o nosso corpo consegue utilizar, inclusive na atividade física. Quando você aumenta o pH sanguíneo, que é chamado de alcalose, isso é detectado pelos receptores e pelo nosso centro respiratório, fazendo com que a gente diminua a nossa ventilação pulmonar. Com essa redução, ocorre um acúmulo do CO2 e uma maior produção de íons de hidrogênio, regularizando o pH. Por outro lado, a diminuição do pH sanguíneo, que é o que a gente chama de acidose, leva a uma excitação do centro respiratório.
aumentando a ventilação pulmonar, o que resulta na eliminação de CO2, aumento do pH e, de volta, um equilíbrio ácido-básico. E essa afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, ela diminui à medida que o pH diminui a partir de 7,4. Então, a afinidade da hemoglobina vai diminuir, ela solta o oxigênio. Isso significa, então, que à medida que a hemoglobina vai indo para regiões onde tem menor pH, maior a tendência dela liberar o oxigênio, que pode ser usado pelos nossos músculos. Isso é uma coisa que a gente estuda muito na faculdade de medicina e em outras faculdades de biologia da área da saúde, que é equilíbrio ácido-básico, acidose metabólica, respiratória, alcalose, como isso é importante, por exemplo, em pacientes críticos. Qual que é a questão no caso da atividade física? É que se a gente começa a respirar muito forte, muito rápido, o nosso CO2 vai ficar baixo no sangue. O nosso pH não abaixa e a nossa hemoglobina não vai otimizar a entrega de oxigênio. Ou seja, você está treinando forte, mas você não consegue entregar o oxigênio que você poderia entregar para o seu músculo, porque você tem uma sensação de falta de ar e a sua ação reflexa é ficar respirando mais forte e mais rápido, como se você quisesse mandar oxigênio para o seu sangue. Mas o efeito é o contrário, você diminui o CO2 no seu sangue, você diminui a oferta de oxigênio no músculo. Isso é o que a gente chama de hiperventilação. Então, por que algumas pessoas têm essa falta de fôlego durante a corrida e o CO2 acaba ficando mais baixo do que deveria porque ela hiperventila e outras pessoas não? Vão super bem. Por conta da nossa tolerância ao CO2. Lembra que eu falei do teste lá no começo de segurar o ar? Esse é um bom teste para avaliar o quão tolerantes nós somos a esse aumento que vai acontecendo quando a gente para de respirar de CO2 no nosso sangue. Ele vai dizer qual a nossa capacidade de nos exercitarmos sem ficar se sentindo sem ar o tempo todo. Na vida normal, nós temos esse equilíbrio, oxigênio, CO2, pH do sangue estável. A pessoa que tem uma tendência a hiperventilar, ou seja, uma sensibilidade muito alta ao CO2, ou seja, ele começa a aumentar, a pessoa já começa... vai ter essa questão da baixa entrega de oxigênio e um ciclo vicioso onde a sensibilidade de CO2 é muito alta, qualquer subidinha de CO2 vai fazer ele se sentir afogado, querendo desesperadamente respirar. E pior, isso faz com que a sua hemoglobina não libere facilmente o oxigênio que ele está botando para dentro, piorando ainda mais a situação. Então é um ciclo vicioso muito ruim. E por isso que as pessoas que têm falta de fôlego muitas vezes só pioram quanto mais elas respiram rápido. Vamos fazer então o famoso BOLT teste, que é um teste chamado Body Oxygen Level Test. Esse teste BOLT mede então o nível de oxigênio no nosso corpo e o quanto nós somos sensíveis ao aumento do CO2. É uma medida subjetiva da falta de ar que dá um feedback bem interessante sobre respiração funcional e tolerância ao exercício. Essa prática foi desenvolvida por um pesquisador chamado Patrick McCall. Ele é autor do livro que chama Cura pela Respiração e tem um site muito legal que eu vou deixar aqui para vocês que chama The Oxygen Advantage Program. E tem um monte de coisas bacanas nesse site. Ele ensina direitinho como é que faz esse teste, mas eu vou mostrar aqui para vocês. E quanto menor for sua pontuação no BOLT teste em segundos, maior a probabilidade de você ter uma tolerância muito baixa ao CO2 e maior probabilidade de você ter um volume respiratório muito alto e maior falta de ar você vai sentir durante o exercício. Vamos lá então, vamos para o teste. Idealmente você tem que ficar 10 minutos em repouso antes de fazer. Como eu tô aqui sentada gravando esse vídeo, beleza, já tô descansada. Você vai inalar e exalar só uma vez pelo nariz e depois vai tampar o nariz e vai ligar o timer. Então, aí você vai cronometrar o número de segundos que você vai ter até se sentir o primeiro desejo definitivo de respirar, as primeiras tensões no corpo, incentivando você a respirar. Então não é o máximo que você consegue ficar, hein, gente? Não é um teste de apneia. É, na verdade, um teste para entender quando você começa a ter umas sensações que são tipo uma vontade de engolir, uma constrição na via aérea, contração involuntária do músculo respiratório no abdômen ou na garganta, o seu corpo mandando uma mensagem de que você deve retomar a respiração. É esse momento que você marca lá quantos segundos deu e é o seu resultado do BOLT teste. Então, não é uma medida da quantidade máxima que você consegue segurar a respiração, mas simplesmente o tempo que o seu corpo leva para reagir à falta de ar. E ele vai indicar a nossa tolerância ao CO2. E, gente, se deu 40 segundos, pode interromper o teste. Não precisa ficar mais do que 40 segundos. Se até 40 segundos você não sentiu essa urgência para respirar, você está em excelente forma. Por quê?
porque o normal de um adulto que se exercita de forma moderada é começar a ter essas sensações só com 20 segundos, que foi o que deu aqui o meu resultado. E segundo o Patrick Matthew, essa é uma meta para melhorar o equilíbrio respiratório na corrida. Chegar a 20 segundos para quem deu menos e tentar dos 20 ir subindo a tolerância até chegar aos 40, tolerar o CO2 por 40 segundos. Pessoas que tiveram um resultado menor que 20 segundos provavelmente têm dificuldade da atividade física. Ela pode ter asma, pode ter ansiedade, até crises de pânico ou doenças relacionadas ao pânico. Em geral, essas pessoas podem ter até menos que 10 segundos na pontuação. E a pontuação Bolt é influenciada por vários fatores, não é uma coisa só. Desde a sensibilidade desses receptores ao CO2, também constrição de via aérea do pulmão, então vias aéreas que se afetam mais na apneia, o quão desconfortável o diafragma se sente durante a apneia e questões relacionadas à ansiedade e influências psicoemocionais, como medo de sufocamento. Então, se você tem uma doença pulmonar ou asma, é provável que o seu resultado seja pior. Se você tiver um distúrbio no padrão respiratório, você não vai conseguir prender a respiração por muito tempo. Mas o legal é que a prática diária de exercícios respiratórios vai melhorar o resultado dos seus testes Bolt. Sua frequência respiratória também vai diminuir. Então, se a sua pontuação Bolt é de 40 segundos para cima, excelente. E você deve ter aí uma frequência respiratória típica de 8 a 10 respirações por minuto. Agora, até atletas de elite muitas vezes fazem esse teste e têm um Bolt baixo. E eles podem melhorar esse resultado e melhorar a sua condição respiratória na atividade física. Vamos então para o final desse vídeo, que é a lição de casa para melhorar seu fôlego progressivamente, aumentando a tolerância ao CO2. Vale um like aqui nesse vídeo, hein, gente? E são 3 pontos que não são ficar fazendo apneia. Número 1, então, da lição de casa. Observar como é que a gente respira quando a gente dorme. Número 2, como é que a gente respira no dia a dia e como é que a gente respira durante o exercício. A meta é respirar sempre o máximo possível pelo nariz e o menos possível pela boca. Por quê? Porque a respiração nasal naturalmente limita a troca gasosa, fazendo com que naturalmente a gente aumente um pouquinho o CO2, melhorando aos poucos o nosso limiar, a nossa tolerância ao gás carbônico. A gente tem 2 vídeos aqui no canal sobre respiração, eu falo já essa dica de respirar pelo nariz, vou deixar aqui para vocês na descrição, eu adoro esses vídeos. Aposto que esse vídeo surpreendeu vocês, trouxe uma solução prática, fácil e gratuita. Tudo que o Fala Lu adora, né? É só passar o dia o máximo possível de boca fechada, respirando pelo nariz e tentar dormir sempre de boca fechada, respirando pelo nariz. E nas atividades leves também respirar pelo nariz, porque vai aumentando aos poucos sua tolerância. A meta é para todo mundo aumentar o score do Bolt Test. Então, vou cobrar vocês daqui a algumas semanas, hein? Me manda aí qual foi o resultado de vocês no teste, quantos segundos deu, e a gente daqui 4 semanas retesta depois de praticar bastante a respiração nasal. Eu vou praticar também e conto para vocês lá na comunidade qual foi o meu resultado daqui 4 semanas. É isso aí e até o próximo vídeo.